Y ahora vamos a tener la palestra de Sandra Malta y para presentar a Sandra paso la palabra al profesor Mauro Rincón. Adelante, Mauro. Bom, vamos falar para a gente hoje a Sandra Malta. Sandra, ela fez mestrado e doutorado pelo Instituto de Matemática e foi orientada pelo Abimael, que tinha um intercâmbio entre o Instituto de Matemática e o LNCC, muito antigamente. Mais importante que isso, ela foi minha coleguinha de mestrado, entendeu? Sim. E ela fez um pós-doutorado em Stanford University. Ela é pesquisadora associada do LNCC. Foi também aluna do marido da Lourdinha, entendeu? Mais do que isso, a Sandra tem um papel muito importante na divulgação de laboratório, de congresso. A Sandra é onipresente em congresso de Cinemac, ela é a dona do Enam, ela está sempre em muitos congressos, ela organizou muitos congressos, então ela tem uma parte muito importante na matemática do Brasil em relação a esses eventos que ela participou, além desses dois que eu citei, ela esteve em vários organizando. Então, é sempre um prazer estar com a Sandra, conversar com a Sandra e apresentá-la aqui hoje no nosso seminário, tá? Um beijo, boa sorte. Obrigada, Mauro. Obrigada. Vocês me ouvem bem? Eu tenho uma rede muito ruim aqui. Infelizmente, a minha rede não é sem solução, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Estou aqui nervosa, mais pela rede do que pela apresentação, acreditem. Eu, de primeiro lugar, agradecer pelas palavras tão carinhosas, de suas, do Juan também, né, que foi meu colega de doutorado no início, depois amigo meu de muitos anos, né, eu conheço o Juan aí desde o começo, e Mauro antes, né, a gente lá no mestrado, e fico muito feliz que eu estou aqui com o professor Luiz Adalto na plateia, Fred, aí vários outros amigos que eu não estou enxergando bem aqui, quem vai estar aí, mas quero agradecer e parabenizar aí você, o Juan e o Max pela iniciativa, né, porque a gente tem esse ano difícil, né, todo mundo está em casa, mas também procurou se unir de alguma forma, né, e através dessas lives, e cada um vai fazendo de um jeito. E a organização de vocês foi muito boa aí esse ano, e pelo que eu vi, Juan, que agora virou um youtuber, né, atacando totalmente as informações, né, está competindo com o Felipe Neto, né, deve ter 3 milhões de seguidores já. Ganhando mais, Sandra, ganhando mais. Ganhando pelas likes, né? Então, eu estou vendo que já 13 de janeiro, sem trégua, vai voltar aqui o seminário. Então, parabéns aí por tudo isso que vocês estão fazendo. Eu vou começar a fazer a minha apresentação aqui, e quero agradecer a plateia. Eu muita gente que conhece esse tema que eu gosto bastante. Eu peço a vocês, eu gosto de olhar para todos, né, ver vocês aí, mas eu queria, se vocês pudessem um pouco evitar de ficar com a câmera aberta, porque se talvez seja melhor. Vocês estão vendo minha apresentação? Não, Sandra, você tem que... Não, ainda não. Estou vendo só você. Ah, é? Não estão vendo? Não. Estamos vendo você, Sandra. A apresentação não está indo aí? Vai aparecer agora. Isso. Ah, agora sim. Já apareceu? Já. Eu vou tirar minha câmera, então, tá? Para a gente... Para não ficar... A minha câmera, então, saiu e agora está a minha apresentação. É isso? Ok, tá certo. Isso. Tá certo. Então, bom,
Eu vou falar, então, hoje, né, sobre esse modelo compartimental com um mecanismo implícito de distanciamento social. Mauro, por favor, são 3h20 aqui no meu relógio, 40 minutos que eu tenho para falar, não é isso? Só para confirmar. Eu não quero me estender muito. Se vocês não estiverem vindo, me avise aqui pelo WhatsApp, tá? Pode acontecer alguma coisa, porque eu não vejo ninguém agora. Tá bom, vamos começar então. Esse trabalho, como vocês estão vendo aí nos nomes, ele é um trabalho de muita gente e de muito tempo de encontros, que eu vou contar um pouco da história dele. Para aqueles que não me conhecem, o Mauro falou de mim um pouco, né? Eu falei no LNCC, o LNCC é essa instituição lá, que fica em Petrópolis, do Ministério da Ciência e Tecnologia, nesse lugar aí, aprazível, onde tem um supercomputador. Eu escrevi LNCC 13 de março de 2020, porque foi o último dia que eu fui ao LNCC. Nesse dia, era uma sexta-feira, a gente desceu e nós viemos para o Rio, moro no Rio, né? E nós pegamos uma famosa engarrafamento na linha vermelha, porque as pessoas estavam indo para a região e as escolas particulares tinham fechado, por causa de uma coisa que a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, que se chamava coronavírus. A gente nunca pensou, no dia que eu fechei a minha sala e desci para o Rio, que eu nunca mais fosse voltar lá, né? Porque 16 de março, segunda-feira, era feriado em Petrópolis, e 17 a gente subiria. A partir de 17 a gente já não pôde mais subir. O metrô fechou, né? E até eu não voltei mais lá. Então, vou contar só uma história. No dia 23 de março, a gente recebeu uma mensagem do diretor do LNCC, como eu disse, o LNCC é uma de pesquisa, e também tem ensino e pós-graduação há 20 anos, e o diretor disse o seguinte: como uma missão institucional, como o LNCC pretende atuar na crise da Covid-19? A gente tinha que dar uma resposta e mandar para o Ministério que as instituições de pesquisa iam atuar. Bom, lá no LNCC tem a parte de informática, tem uma sequenciadora, o pessoal de bioinformática se organizou, o pessoal de inteligência artificial, machine learning, o supercomputador abriu imediatamente um edital para que as pessoas pudessem submeter seus projetos, né, que tem a ver com a Covid, para rodar no supercomputador, e nós, né, aí eu estou falando agora em meu nome e de alguns colegas nominados daqui a pouco, que temos uma formação de matemática e métodos numéricos, computacional, pensamos, então, vimos aí esse trabalho desse chinês que já estava publicado já sobre a modelagem da Covid e a proposta de um modelo matemático, e a gente pensou, então, vamos, né, trabalhar nos dados dos estados do Brasil, levando em conta incerteza, e avaliando aí, essa é uma Regina, que eu acho que a plateia escreveu, então ela já fez as propostas, a gente planejou isso, né? Como que a gente ia fazer e trabalhar em resposta a essa missão institucional. Então, a gente ia trabalhar pensando sobre a quarentena, sobre quem são os assintomáticos, tempo de incubação e tudo mais, coisas que eu vou falar aqui durante essa apresentação. Para isso, a gente formou um grupo de trabalho, né, com quem a gente tinha. Então, aqui está a nossa equipe inicial, a Regina está aqui, algum de vocês conhece, que ela é pesquisadora do LNCC, a Cláudia Maza também é professora da Rural, foi pós-doc nossa, e esse pessoal aqui, barra pesada, que trabalha pra caramba, são os nossos alunos da Regina e pós-doc. Esse menino está terminando doutorado, a Ana vai terminar agora segunda-feira, o Lucas é pós-doc, e o João Vitor está defendendo o mestrado dele. Todo mundo aqui, tirando o Lucas, que é um biólogo formado de mestrado e doutorado no CC, o resto, nós temos uma formação de computação, matemática, modelagem, por aí vai. E a Cláudia
de trabalho em epidemiologia. Então, a gente resolveu fazer um pouco de... vamos responder lá a nossa missão institucional. Então, o que eu vou falar aqui hoje são sobre esses pontos aqui, não vou perder muito tempo nesse planejamento, para vocês essa linha do tempo, porque esse trabalho... Eu caí? Alô? Não. Tá bom, ok. Eu não caí, né? Não, tá tudo ok. Tá bem. Então, esse trabalho aqui é um trabalho que a gente submeteu. Ele é um trabalho que ele vai com os dados até dia 26 de setembro. Então, só para ter uma ideia, 26 de setembro, o como, desde o primeiro caso, lá em fevereiro, em abril, a gente já tinha 4.000 mortos, né? Em julho, 87 mil, e em setembro, já com 4 milhões de casos confirmados e 140 mil mortos aproximadamente. Então, durante esse período aqui, a gente considerou os dados, né, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, e vamos apresentar esse trabalho que foi submetido, né? Após a submissão desse trabalho, ou durante a submissão desse trabalho, a gente já fez outras coisas que eu não vou apresentar aqui, só comentar no final. Bom, hoje, eu botei aqui 15 de dezembro, que foi ontem, né? Nós já temos quase 7 milhões de casos confirmados de Covid, 180 mil óbitos e 6 milhões de recuperados. Então, o que a gente tem no Brasil? Eu estou dizendo o que a gente tinha na época que fez o trabalho e que continua tendo dados confiáveis, né? Muitas subnotificações. A capacidade de testagem, ela melhorou, né? Mas no começo, se vocês se lembram, a testagem era feita só para quem era hospitalizado. Hoje, a testagem acontece já, se a gente já pode ir na farmácia e testar, né? Mas esses dados, eles precisam ser passados, né? Ser conhecidos. Então, eles têm que ser coisas profissionais, né? A pessoa tem que conhecer essa testagem, não é só você, eu, Sam, Mauro, vou lá na farmácia, eu não tenho Covid, volto para casa, né? Esse dado não está sendo informado. E o que a gente tem no Brasil, uma heterogeneidade sociodemográfica muito grande. Imagina, a gente não sabe, as políticas são diferentes, as pessoas, elas se locomovem dentro do Brasil, né, um país enorme, então existem muitas dificuldades de modelar isso. Vai ser uma constância que nós vamos falar aqui sobre essa dificuldade dos dados. Bom, o nosso modelo, né, que vai ser sobre o Brasil e em especial Rio de Janeiro, vou falar desses dois aqui, né, o que nós vamos tratar no nosso modelo, as incertezas e essas subnotificações, né? E o que a gente vai tentar responder? A gente pensou em várias coisas que a gente gostaria de responder, e nesse trabalho nós nos focamos, em particular, qual é o impacto do distanciamento social. Qual seria o momento apropriado para o relaxamento? Desde o começo do coronavírus, vocês lembram que lá em março tudo ficou fechado, depois foi abrindo de uma forma ou de outra, dependendo do município, do estado e tudo mais. Então, o distanciamento social sempre foi e no final dessa apresentação, eu vou falar um pouco mais disso, né? Um constante problema para a gente, né? E, então, trabalhar com o modelo de equações diferenciais ordinárias, um modelo compartimental, que eu vou explicar o que é, com inclusão de para eterna. Então, nós vamos explicar o que é isso, né? Então, a evolução, como é que é a evolução da dinâmica da Covid? Aqui tem um esquema que o pessoal fez, né? A gente, de novo, ninguém é epidemiologista, né? Nós temos um ecólogo, pessoa que trabalha, que tem formação matemática e trabalha com epidemiologia. Mas, como outras pessoas, né? Nós estudamos e aqui está um esquema. Qual é o esquema, assim? Uma pessoa suscetível, que é uma pessoa saudável, né?
ela tem contato com a doença. Quando ela tem contato com o vírus, ela pode ter sintomas ou não ter sintoma, ser sintomático ou assintomático. Logo, ela vai se tornar, então, pessoa que vai ser infectada, que nós estamos chamando de exposto. Há um certo tempo, essa pessoa exposta, que ainda não está apresentando, ela vai ter o vírus vai ter um tempo de incubação ou de latência, e aí ela vai se tornar sintomático ou assintomática. Bom, se ela for sintomática, né, ela vai ser diagnosticada, porque ela vai passar mal. Eu estou falando de uma política do Brasil em particular, né? Uma pessoa sintomática naquela época, até setembro, e até hoje, até muitos, ela vai lá para o hospital, ela faz o teste e ela torna diagnosticada. Uma pessoa sintomática, ela devia também se tornar diagnosticada, mas ela não foi hospitalizada, ela não foi ao hospital, ela não fez o teste. A pessoa sintomática se recupera, a pessoa sintomática, ela pode se recuperar para óbito, ou ela diagnosticada, ela vai ser hospitalizada, ela pode se recuperar, ou ela pode vir a óbito. Então, como que nós vamos modelar essa dinâmica aqui? Essa dinâmica, para isso já disse para vocês, né, nós vamos usar um modelo matemático do tipo SEIRD, ou seja, é um modelo onde nós temos compartimentos de equações diferenciais ordinárias, né, onde a gente vai ter uma hipótese de homogeneidade espacial, né, nós não vamos ter só o tempo, nós não vamos ter espaço. O tempo da análise, nesse tempo de análise, nascimentos e mortes não são considerados, significa que a soma dos compartimentos suscetíveis, dos expostos, dos infectados, dos recuperados e dos mortos é igual à população total. Isso são as hipóteses que consideram-se nos modelos da natureza. Esse estatístico aqui, George Box, ele falou essa frase legal, né, que ele diz que, essencialmente, todos os modelos são errados, mas alguns deles são bastante úteis. Então, a gente vai tentar fazer um modelo que seja útil para responder o que a gente quer. Então, em setembro de 2020, a gente conhecia algumas coisas que estão listadas aqui, que até hoje se conhece, né? Que o tempo de incubação do coronavírus para a pessoa depois apresentar os sintomas ou não apresentar os sintomas é de 3 dias. Os indivíduos, eles podem ser sintomáticos e assintomáticos. Naquela época, em setembro, não se sabia isso que está aqui em vermelho. Existem estudos hoje na literatura que já, naquela época, se sabia que os assintomáticos, eles eram um grupo muito grande, mas quão grande, não sabia. Hoje existe já estudo na literatura que os assintomáticos estão entre 40%, 45% dos infectados. E tempo de recuperação é em torno de 14 dias. Bom, e nós também, naquela época, e o que se estuda até setembro, mais ou menos, a questão da imunidade. Então, quem foi recuperado não voltava a ter sintomas, ou não voltava a ter o coronavírus. Hoje, existe segunda, hoje tem infecção, mas os casos de infecção, eles ainda são bem pequenos para se considerar que seja uma hipótese ainda tão importante que vai mudar tanto a modelagem. Então, a nossa modelagem, ela ainda está dentro do que se conhece da dinâmica da doença. Então, matematicamente, eu peço perdão aos colegas matemáticos que estão aqui assistindo essa palestra, vai ser a única questão que eu vou apresentar nessa palestra, né? Esse é o sistema de equações que representa o nosso modelo. S ponto, E ponto, A ponto, I ponto, R ponto, P ponto e D ponto são
a variação temporal do quê? Dos suscetíveis, expostos, infectados, que são sintomáticos e assintomáticos, ou aqui no caso pode chamar de removidos na nossa dinâmica, ou recuperados. P é os nossos diagnosticados, nós colocamos P para diagnóstico, porque positivamente diagnosticados, positivamente com vírus, e D de mortos, DED, né? Essa aqui, então, o nosso modelo, ele se chama SEAIRPDQ, onde as cores A, os que estão em cor A, P e Q, são os compartimentos que estão contribuindo para a modelagem. Esse compartimento Q é o compartimento que tem quarentena. E ele está com esse hífen porque ele é um compartimento implícito. Ele não aparece aqui como compartimento. E o que significa o modelo de compartimento? Significa que eu não estou modelando um indivíduo. Sandra, eu não sei se Sandra, qual é a Sandra, eu quero saber alguma coisa que a Sandra está dentro sobre mas eu quero saber sobre o compartimento das pessoas que estão suscetíveis, das pessoas que estão expostas, eu vou ter informações sobre o compartimento. Então, o nosso objetivo é compreender os efeitos do distanciamento social na disseminação da Covid-19. E aí, aqui, entre os compartimentos, existem uns fluxos que vão sair de suscetíveis para expostos, para infectados, e daí, então, tem umas taxas, né? Então, beta e mi, taxas de transmissão dos indivíduos que são suscetíveis para... dos indivíduos que vão se tornar expostos, né? E daí eles vão se tornar infectados ou assintomático ou sintomático. Sigma vai ser essa taxa de transição aqui, né? Desculpa, eu falei errado aqui, né? A beta e mi são as taxas de são os contatos, né? Os contatos que os indivíduos suscetíveis têm dos infectadas assintomáticas e sintomáticas e se expostos. Esse é o correto. Daí que ele está exposto, é que eu passo a falar da taxa de transição que vai de expostos para infectados assintomáticos e sintomáticos. Uma parte vem para assintomáticos, outra para sintomático. Essa proporção é dada por sigma, tá? E por fim, não por fim, né? Aqui, dado que o cara é infectado, vai ser diagnosticado, né? Testado. Então, a taxa de é YI, né? Para aquele só que apresenta um sintoma. E gama A, gama I e gama P são as da recuperação. Quando os caras saem desses compartimentos e vão para a recuperação, tá? E DI e DP são as taxas de mortalidade daqueles que estão hospitalizados e daqueles que estão infectados e que nunca foram hospitalizados e foram diagnosticados e morreram, tá? E essa aqui realmente é um parâmetro muito importante para nós, né? É a nossa taxa de infecção. Ou seja, esses caras que são suscetíveis, que foram expostos, que são infectados, que estão assintomáticos e sintomáticos, eles vão para o compartimento de removidos, taxa ômega. E a gente calcula, e eu vou falar depois isso aqui, vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, eu acho que eu estou meio devagar. Bom, uma outra coisa que a gente precisa calcular são o número de reprodução. Vocês aí ouvem muito falar do número de reprodução, todo mundo ouve falar do número de reprodução na mídia. A mídia chama isso de taxa de transmissão, ou então pode chamar também de taxa de contágio. É o número de indivíduos contaminados a partir de um indivíduo infectado, né? Sabe, então, que se esse R0 ele for maior que 1, a doença vai se espalhar e pode levar a uma pandemia. Caso, se ele for menor ou igual que 1, a doença se extingue.
A taxa do R0 calculada aí para a Covid ficou, pela Organização Mundial da Saúde, ficou entre 1,4 e 2,5. O que quer dizer uma taxa de 2,5 do R0? Quer dizer que a pessoa contamina meia outras pessoas, e cada uma dessas, mais 2,5, cresce exponencialmente. E a gente precisa também calcular o RT, que é o número efetivo de reprodução. Como ele varia no tempo? Por quê? Porque com essa, é importante a gente ver que quais as medidas que a gente, com as medidas que a gente toma de distanciamento social, de lockdown ou de relaxamento, como isso afeta no número de reprodução, acontecendo a taxa de transmissão. Isso é uma coisa que a gente ouve o tempo todo aí na mídia, e é uma forma de a gente entender se as medidas que nós estamos tomando são, de fato, efetivas. Bom, para calcular o R0 e o RT, a gente usa, existem vários métodos, nós usamos esse Next Generation Matrix, Metrics, esse método ele é calculado a partir da matriz de transmissão, que é a matriz de transição, que é sigma. São matrizes aqui linearizadas, né? São subsistema linearizado, que está associado aos indivíduos dos compartimentos de infectados, que são os expostos, os infectados sintomáticos e assintomáticos. Então, vocês vejam que o R0 depende do número de suscetíveis inicial, e o RT varia o número. E a gente vai ver isso aí mais na frente. Bom, aqui eu coloquei uma frase da Regina. A Regina, no outro dia, na apresentação dela, há um tempo atrás, ela falou: os dados são uma dor de cabeça à parte. E aqui eu estou repetindo a frase da Regina, e estou usando uma figura de um pós-doc nosso, que é num paper que acabou de ser submetido, para mostrar o seguinte: essa figura aí mostra o número de novos casos de março até setembro, e vocês veem como que existe essa ação enorme nessa variação do dado. Então, não tem um comportamento definido. A grande disparidade na notificação dos casos de infecção. Então, a nossa metodologia vai tentar tratar incertezas. Existem várias fontes de incerteza, né? Entre elas, o próprio modelo é uma fonte de incerteza, né? E a gente decidiu, nós vamos então tratar os dados, e nós decidimos também, depois de muitas idas e vindas, né? Tratar dos dados acumulados de confirmados e óbitos. A pergunta que já fiz várias vezes, né? Por que dos recuperados? Porque, na verdade, na época, e por muito tempo, foi o que eu já disse aqui, os recuperados eram aqueles que a gente sabia que tinham sido infectados, aqueles testados. E às vezes, no começo, esse era um dado que não estava muito bem estabelecido nos sites, por exemplo, do Ministério da Saúde e tudo. Então, existia muita dificuldade de dados. Hoje eles estão lá, mas não. Então, a gente usou as fontes para o Brasil no Ministério da Saúde. Nós pegamos 198 dados epidemiológicos do dia 5 de março até o dia 18 de setembro, e em janeiro, aí desse site do Cota, que é um pós-doc que faz um trabalho excelente, e também nós pegamos 193 dias, começando em 10 de março. Por que 5 de março e 10 de março? Porque o dado dia epidemiológico inicial tinha que ter pelo menos 5 confirmados. Tá? Com o tempo, o grupo, né, a Ana Rezende, que vai defender a tese agora segunda-feira, com a Regina, em crescimento tumoral, ela fez um book, né, aí para apresentar
de uma forma usável, né, os dados da cidade do Rio de Janeiro, que está publicado no site da SBMAC. Tem um conjunto de dados lá, e esse notebook Python, para quem quiser, está lá, a Ana preparou isso, está tudo bonitinho, organizado, e quem quiser visitar, está lá e usar como fonte para suas pesquisas. Bom, lembrando que as ferramentas que a gente também usou para tratar os dados, quais são as ferramentas que a gente usou de calibração e incorporação das incertezas? Foi inferência bayesiana. Porque esse grupo, ele é um grupo que ele juntou conhecimento, né, para poder desenvolver esse trabalho. Então, a Regina, do grupo dela, já trabalhava há algum tempo com a parte bayesiana no crescimento tumoral, e a gente trouxe isso para essa modelagem do COVID. Eu não sei inferência bayesiana, tá? Eu não sei estatística de inferência bayesiana, mas nos nossos trabalhos nós usamos. Nós temos reuniões semanais desde março, então eu tenho tentado ver, né? Então, inferência bayesiana é a forma que a gente vai, uma abordagem que a gente usa para resolver problemas inversos, né? Levando em consideração incertezas nos dados e no modelo. Então, a gente obtém uma distribuição de probabilidade dos parâmetros. O que a gente quer dizer, o problema inverso, é que, conhecidos os dados experimentais, a gente quer saber os parâmetros do modelo que nos daria uma resposta, ou seja, um ajuste, né, no modelo. E com isso, né, a gente usa aí o teorema de Bayes, que não é o teorema de Bayes, mas é uma ilustração que o João Vitor, o outro, usou na apresentação dele, né? O que o teorema de Bayes faz? Né? Ele tem atualizar o conhecimento inicial sobre os parâmetros. Então, dado um conjunto de parâmetros que eu estou aqui por Y, são os parâmetros, os dados experimentais que eu conheço, né? Eu quero conhecer, então, calibrar o θ. O θ é meu conjunto de parâmetros. E, para isso, eu tenho que definir uma função de verossimilhança, ou likelihood, como o pessoal fala. Então, eu vou ter, então, conhecimento a posteriori sobre os parâmetros. Bom, então, vamos relembrar que nosso modelo tem aquele monte de parâmetros. Os parâmetros, eles são tratados, então, nós vamos calibrar eles, né, usando a inferência bayesiana. O que nós vamos calibrar? Nós vamos calibrar alguns parâmetros apenas, né? Isso também, vocês não imaginam quantas vezes a gente passou por essa parte e ainda continuamos passando, né? Quais são os parâmetros que vamos calibrar e como que isso vai interferir no modelo. Então, a escolha na época, né, nessa época aqui, foi pelas taxas de transmissão, que a gente colocou as taxas de transmissão dos infectados sintomáticos iguais, pegamos as taxas de mortalidade e a minha taxa de remoção. E aí também vamos calibrar esse sigma C e sigma D, que eles são hiperparâmetros aqui, que tem a ver com a função de verossimilhança, que é uma função gaussiana. Fixamos os parâmetros biológicos. Por que parâmetros biológicos? Parâmetros biológicos são os parâmetros que são conhecidos na literatura. Então, esses parâmetros biológicos, que são a transmissão de esporos, proporção, transição de esforço para infectados assintomáticos, proporção de quem está com sintoma, enfim, essas coisas aqui, né, essas taxas de recuperação, elas vão estar aqui. E as quantidades observadas vão ser, então, a taxa o número de confirmados acumulados, que vai ser dado por o número de dados síntocos, dessa forma, do modelo, e a taxa acumulada de mortes, que vai ser dada como a soma dos infectados sintomáticos mais diagnosticados. Então, multiplicado pelas taxas de mortalidade aqui, né?
A calibração a gente fez usando uma biblioteca do Python. A resolução do problema inverso foi um método de Monte Carlo, cadeia de Monte Carlo, que é esse KDP. Bom, além disso, nós tivemos mais uma, usando aí o conhecimento do grupo, mais uma ferramenta, que é a calibração, que é a análise de sensibilidade. E de sensibilidade a gente usa para saber como que os parâmetros, quais são os parâmetros mais influentes, né? Definidas duas quantidades, aqui no caso a gente definiu duas quantidades de interesse, a gente definiu como uma quantidade de interesse, número de reprodução efetivo, a outra quantidade de interesse, a soma normalizada das nossas número acumulado de confirmados e de mortos, quadrático aqui, né? E dessas duas quantidades de interesse que nós elegemos, nós queremos saber como que as variações nos parâmetros do modelo influenciam nessas quantidades de interesse. Isso é muito importante para determinar a relevância dos parâmetros, né? Entender como a resposta do modelo é influenciada por essas perturbações. Novamente, é uma metodologia muito usada pelo grupo, e se usou aí o método de Elementary Effect Método, que biblioteca SALib do Python. Bom, então vamos começar aqui falando todas, claro, né, nós precisamos ter condições iniciais para meu sistema de equações, né, eu vou falar para o estado do Rio de Janeiro, lembrando que a população do Rio de Janeiro, pelo IBGE, é 7 milhões aí aproximadamente. Os dados iniciais do dia de março para o diagnosticado foram 8. A gente supôs que os expostos eram 10 vezes esse número, os infectados sintomáticos 5 vezes, os assintomáticos o mesmo número de diagnosticados, não tinham mortos, não ainda tinham recuperados, e o número de suscetíveis, ou seja, número de pessoas que poderiam estar expostas ao vírus, o problema fechado, né? Ele vai ser o número total da população menos as funções. Esse modelo de equações diferenciais ordinárias, ele é resolvido via um método lá da biblioteca SPy, na verdade, método de Rugen-Coulton, de alguma ordem lá. Bom, a calibração que a gente fez aí, né? Já falamos um pouco da parte o que a gente ia calibrar, né? O que foi calibrado está em preto, esse também está em, deveria ter, mas vamos dizer, o que foi calibrado está em KTMIP, né? Que é o método, e esse aqui foi calculado lá pela Next Generation, e aqui são dados biológicos, né? Porque eu quero chamar a atenção que, na época, o R0, a taxa de contágio, deu 2,68, bem próxima daquelas que a OMS estava calculando para a Covid, da época, com os dados da época. Ok, então não vou ter tempo muito aqui, vou começar a falar com vocês, então, das nossas projeções. Eu quero lembrar o seguinte, que nós aqui, nós estamos fazendo, projetando, predizendo coisas com base em uma distribuição, né? Uma distribuição de probabilidade, e o que a gente está fazendo nós vamos predizer os valores para uma certa faixa de tempo, aqui, por exemplo, para 14 dias, a partir, né, daquele dia inicial lá, 5 de março, onde a gente tinha, no caso do Rio de Janeiro, 5 casos, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho, para não esquecer. No caso do Rio de Janeiro, desculpa, 8, do Brasil que era 5. 8 casos. Então, eu não sei se vocês estão vendo, mas aqui tem umas retas, aqui assim, esses são os dados que a gente tinha. Os dados que foram a quantidade de tempo que nós, 193 dias aí, né, no Rio de Janeiro. A gente pode ver o seguinte, desse lado direito aqui, nós temos os diagnosticados, os dados assintomáticos e os mortos. Do lado esquerdo. Do lado direito,
nós vamos ter em vermelho os mortos e em roxo os confirmados acumulados, ou seja, são as coisas que nós estamos calculando, né, a partir do modelo, como mostrei lá, né, e aqui vocês sombreado, né, são as incertezas. O que eu quero mostrar é que essa reta aqui mostra o pico dos infectados. O pico dos infectados, ele está por volta do dia 115 de epidemiológico, que é o dia 3 de julho, que daria aqui mais ou menos 32.200 pessoas. E aqui, entre duas linhas tracejadas, intervalo de credibilidade de 95%, ou por volta disso. Bom, ontem, foi o dia 15 de dezembro, aproximadamente 15 de dezembro, o dia 281, por aqui assim. Aqui, ontem, a gente teve 6.900.000 casos confirmados. Vocês veem, então, que por esse modelo que nós estamos falando, onde existia uma taxação constante, nosso modelo realmente está bem longe do que aconteceu ontem. Nossa ideia aqui não é uma ideia, assim, da gente cravar o resultado, mas sim da gente mostrar que a gente pode elaborar um modelo e depois a gente pode ajustar o modelo, né? Então, vou mandar um pouco mais para frente. Então, aqui a gente fez um gráfico, né, da evolução do número de reprodução. De novo, aqui é provável aqui do pico, aqui tem um histograma, né? O meu histograma, desculpa, ele mostra os ganhos, né, com as informações obtidas, quais o dia provável aqui por volta aqui de quando que nós vamos ter o pico, né? E a gente vê o seguinte, aquilo que eu expliquei para vocês, a partir de um determinado período, depois do pico, o RT diminui, ele vai para zero, ou seja, a doença fica controlada a partir do dia depois do pico, né? Ela fica controlada, né? A gente viu que o pico foi 115, aí o RT já começa a diminuir, né? E por volta desses dias aproximadamente a gente controla a doença. Mas aí, vamos falar aí aquela análise de sensibilidade. Vamos ver então quais são os parâmetros que estão realmente influenciando. Veja aqui, olha, duas figuras, do lado esquerdo é a quantidade de interesse do RT, outra é do quadrado normalizado dessas duas variáveis aqui, né? E em cada uma dessas colunas, né, a gente vai ver aí um parâmetro que eu tenho as cores aqui evoluindo no tempo. Aqui estão os parâmetros. Então, a gente nota que esse aqui em vermelho é o Rho. O Rho é a proporção de infectados que apresentam sintomas. É aquela que vai lá, que sai do E e vai para o I. Né? A proporção que leva uma parte que vai para o... que sai do E, que vai para o I e para o A. Né? Uma proporção vai para infectados, a outra vai para infectados sintomáticos, outra vai para infectados assintomáticos. E outra cor aqui que chama atenção é a roxa. Quem é a roxa? A roxa é a taxa de remoção. Então, a gente vê que tanto para essa variável quanto para essa, dois parâmetros que mais influenciam são esses. Então, essa proporção de dados aqui, ela tem a ver também muito com o quê? A pessoa... a questão da testagem, né, e tudo mais. E aqui, a ômega, que é a taxa de remoção, tem a ver, então, com a parte que nós estamos interessados, que é o distanciamento social. Então, vamos olhar agora o que a gente pode mexer com o modelo, o que a gente pode aprimorar em relação à nossa do trabalho inicial, né? Então, vamos pensar em cenários hipotéticos. O que vai acontecer com o distanciamento social se a gente relaxa as medidas de distanciamento antes e depois das infecções? Por exemplo, a gente vai lembrar que o pico no Brasil foi no dia 145, que eu ainda não falei isso para você, nosso modelo
antes, quando nós estávamos trabalhando com uma taxa de remoção constante, e por volta do dia 28 de julho, no Rio de Janeiro, como eu mostrei para o dia 115, 3 de julho. Bom, então vamos pensar agora que a nossa taxa de remoção, ela é uma função, né, com decaimento exponencial, né, e esse decaimento exponencial, ele é dado por uma constante que depende dessa taxa aqui, esse valor aqui, que é o valor de meia-vida. Esse valor de meia-vida é aquele mesmo que aparece em áreas que a gente estuda aí da ecologia, que vocês já vários exercícios que a gente aí de presa, predador e outros mais aí de ecologia, né? Então a gente vê o seguinte, nós pensamos o seguinte, se a gente faz uma medida abrupta, se, por exemplo, hoje está tudo fechado e amanhã está tudo aberto, a gente vai pensar numa meia-vida de 0,1, tá? Para nós. E se a gente faz um relaxamento progressivo, gradual, onde você tem bandeira amarela, bandeira verde, bandeira vermelha, coisas que tentaram fazer nos lugares, né? E a gente vai pensar numa meia-vida de 15. E a ter aqui, para nós, é o primeiro dia que essa flexibilização acontece. Então, pensando que vai ser uma vez depois do pico e antes do pico, tá? Então, vamos pensar nesses cenários hipotéticos. Então, esse primeiro aqui é um cenário hipotético, aqui é aquele que estava lá anteriormente, que eu mostrei para vocês, né? Então, vocês veem esses números, é aquele que eu inicialmente, é a mesma coisa que o DT grande, né? Nós estamos relaxando o pico. Na verdade, eu não relaxei nesse, eu estou mostrando o dado constante para mostrar os outros. Aqui, eu queria que vocês reparassem que quando eu mudar o slide, vocês olhem nessa coluna aqui dos resultados dos confirmados acumulados e mortos, aqui vermelho, mortos e roxo, confirmados, como eles mexem. Aqui estou fazendo um relaxamento gradual, e vocês viram que os números subiram, e aqui eu estou fazendo um relaxamento abrupto, os números subiram um pouco mais, tá? Então, vamos nos fixar nessa figura que fica mais... Então, o que vai acontecer aqui, o RT? Esse RT, aqui a coluna, a linha preta, é quando o RT é com aquele relaxamento, que não tem, o relaxamento se mantém constante, o isolamento. Esse aqui mais é quando você faz igual, e esse mais cinza é quando você faz abrupto. Significa isso? Significa que a taxa de transmissão, ou o número de reprodução, ele vai realmente cair. Mas quando o relaxamento é feito depois do pico, abrupto, ele sobe e ele vai demorar muito para ele descer. Ou seja, mais tempo nós vamos ter da doença. Mesmo que seja controlada, ela vai permanecer muito mais tempo. Bom, aí nós pensamos os quê? Vamos fazer, então, agora um relaxamento antes do pico. E aí eu estou mostrando aqui para vocês o resultado não maneiro, mas no Brasil. Então, nós estamos fazendo um relaxamento antes do pico, por volta do dia 125. Lembrando que no Brasil, o relaxamento aconteceu no dia 145, então nós estamos relaxando aqui, mais ou menos, no dia 125, está aqui. Ou seja, 20 dias antes do pico acontecer. O que vai acontecer agora? Não sei se dá para ver, mas aqui em cima está escrito 1E6, ou seja, todos esses números aqui estão multiplicados por 10 elevado a sexta. Então, a gente passa a ter um cenário catastrófico. A gente tem um aumento enorme de mortes, enorme de contaminados. Eles veem o seguinte, de novo, hoje, né, que foi ontem, 12, nós temos 7 milhões de pessoas contaminadas. E se a gente olhar aqui, a gente aqui tem certeza, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, é que à medida que a gente trata esses casos mais extremos, as incertezas também aumentam, né?
uma coisa que a gente vê é o seguinte, nós estamos pegando aqui só 73 pontos, nós estamos trabalhando com uma previsão de mais de 360 dias, ou seja, nós estamos fazendo uma previsão muito longa. Então, o aumento das incertezas aqui no final, né, ele é grande, né, porque nós temos poucos pontos para prever muita coisa, né. Mas vocês veem que nosso resultado ficou por volta de mais ou menos, aqui vai ter 7 milhões e alguma coisa, 8 milhões e tantinho. Não é tanto longe aqui, né? Mas a gente ainda tem um erro. Mas não, vamos ver aqui, no caso, né, do RT, e a gente vê que coisa é cruel, né? É cruel, porque quando a gente agora libera antes do pico, né, o que vai acontecer? O RT, o número efetivo de reprodução, a taxa de transmissão, esse aqui é o que, quando não tem, né, ômega constante, esse daqui é com ômega gradual, e esse aqui é com ômega abrupto. Então, vocês veem que ele aumenta a taxa de reprodução, o contágio aumenta bastante e só vai diminuir depois, né? Então, independente do que a medida, a velocidade que a gente tem essas medidas de restrições, elas são flexibilizadas, a gente perde o controle de manter a doença, ela sabe, né, pelo menos nesses períodos aqui, pode ser até mais aqui, não sabe o que vai acontecer, a gente perde esse controle. Eu achei muito bacana, outro dia eu vi uma apresentação, e ele citou o Richard Dawkins, né, nesse The Blind Watchmaker, e ele diz o seguinte, que até 1% de visão é melhor do que não ter visão. Então, nós não estamos aqui mostrando resultados que estão cravando com a realidade, mas nós estamos mostrando o que é óbvio, né, é que a gente não pode, né, sentindo isso na nossa pele. Nós não podemos relaxar, né, ainda de uma forma tão largada, né, sem olhar para o que fazer uma coisa gradual, né, mesmo gradual, antes do pico. Aí a pergunta, hoje eu pensei nisso e coloquei na apresentação. Todo mundo isso. E o pico no Brasil, passou. Aí eu fui lá na fonte, que é o Ministério da Saúde, né? E aí tem esse gráfico lá, os casos acumulados por data de notificação. E vocês olhem aí, ó, vejam bem o que tem aí, né? Isso aqui é 8/12. Pode ser que tenha até mais, até perto, foi ontem, até ontem, por exemplo. Então, vocês estão vendo lá, os 6 milhões e 70. Estão vendo que tem alguma coisa que passou aí, algum pico que passou algum pico? Então, a pergunta, né? Então, enfim, vamos fechar, eu já passei do meu tempo, né? O pico não passou, eu do meu tempo. É que as nossas considerações finais aqui, né? A consideração final é que nosso modelo, né, levou em conta diferentes medidas de distanciamento social, nós tratamos os dados, né, reais e as incertezas consideradas, a gente estudou o Rio de Janeiro, nossos dados estão todos acessíveis aí nesse site. A análise de sensibilidade foi muito importante para mostrar quais parâmetros que influenciaram mais. A gente vê que a política de manter distanciamento social e de relaxar tem que ser planejada, o momento de tomar uma decisão de flexibilização é fundamental, e as incertezas são grandes nos piores cenários, dificultando muito a gente saber se há controle da disseminação da doença. E nossas perspectivas futuras é a incorporação de outras coisas no modelo, como subnificação, assintomático. A gente pensa em desenvolver modelos que tenham heterogeneidade espacial, e aí sim
a gente passa a tratar com EPs, né? Também a modelagem de metapopulações, grafos, e aí uma coisa interessante que aquele grupo que eu mostrei para vocês, ele aumentou. Hoje nós somos quase 15, 17 pessoas, até a quantidade de pessoas que assistem nosso seminário, ela tem certezas. Bom, e aí a formação dessas pessoas é bem bacana, né? Vieram se juntar ao nosso grupo várias pessoas de diferentes formações. Tem o Gustavo, que é um cara também para agregar bons conhecimentos, acabou de mandar agora no tratamento dessas incertezas, de ruídos e tudo mais, foi submetido semana passada, né? Então, nós estamos trabalhando, porque a Covid não acabou, a gente está trabalhando a gente está trabalhando dentro do que está acontecendo, né? Como diz um amigo aí, vários já falaram isso, né? Nós estamos com o avião, com ele voando, né? E aí eu vou aproveitar aqui a apresentação também do João Vitor, que fez, que foi muito bacana, quando ele botou isso, de um pouco de esperança, né? João Vitor é um rapaz, né? Muito bom, muito inteligente e motivado, né, pela ciência. Então, ele mostrou essa reportagem aí dessa moça lá na Inglaterra, que é uma brasileira que trabalha no sistema de saúde inglês, pesquisadora. Ela é de risco, porque ela só tem um rim. Ela tomou vacina, e ela tomou vacina por essas duas coisas. Ela é da saúde e é grupo de risco. Por acaso, o repórter estava passando, quando viu ela falando com a família, a cientista, né? E ela chamou atenção para a coisa que é mais óbvia no mundo. A gente tem que acreditar na ciência, porque é a ciência que vai dar essa luz no fim do túnel para a gente, né? Então, eu quero que vocês saibam o seguinte, independente da religião de cada um e da opção política, nós somos cientistas. A gente não pode se levar por outras coisas. A gente tem que pensar a gente tem que pensar que nós temos que mais do que nunca, né, lutar por ela, e coisas e hoje em dia isso é muito importante para nós, muito, né? Nós temos que passar para as pessoas isso. Então, por favor, eu agradeço aqui, deixo esse recado e mando para vocês um abraço para todos e muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Sandra, por la excelente palestra. Si tuviesen preguntas a hacer, por favor, preguntas para Sandra. ¿Alguna pergunta, professora Sônia? Sim. Bom, eu só gostaria de dar os parabéns para a Sandra. Eu achei muito interessante sua palestra, Sandra, muito clara, muito útil, né, muito atual e realmente uma contribuição enorme. E eu também queria observar que aquela moça lá da entrevista parecia você. Podíamos pensar que era você dando entrevista. Você sabe que eu assistia essa entrevista ao vivo, né? Na Globo News, e eu estava aqui assistindo por acaso e foi realmente muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada quando ouvi ela falar, sabe? Ela falou, eu curtei aqui a história, mas eu sei, ela falou da família, muito bacana. Não, e ela falando da ciência, né? Porque ela é cientista, né? Então, foi uma sorte realmente muito grande o jornalista ter encontrado ela lá, e uma pessoa, assim, com muita empatia, né? Eu achei muito legal. Parabéns. Esse era o recado que eu queria deixar aqui, porque aqui nós temos cientistas jovens, mais antigos, mas eu acho que a gente não pode deixar a ciência estar sempre lutando pela ciência, né? Mais do que nunca, e divulgar a ciência, né? Porque a gente ouve tanta atrocidade hoje que a gente não pode deixar passar isso, e a gente tem que lutar, e ter esperança que vai melhorar. E começar a repensar, né? Se a gente parar um pouco de fazer simulação para petróleo, né? Petrobras, e fazer um pouco outro tipo de aplicação, já chega, não? Chega. Está na hora de a gente mudar, assim, os rumos. Você vê
esse grupo aí, ele viu o que eles sabiam em várias coisas para fazer simulação lógica, né? Ninguém é epidemiologista. Tá legal, obrigada. Não. Obrigado, professora Sonia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra comentario, por favor? Eu tenho, Juan, uma pergunta. O Nuno. Adelante, Nuno, por favor. Nuno. Que bom, tá aí. Nuno, Sí, Nuno, te escuchamos. tudo bem? Tudo Oi, bem. Pues, Oi, Sandra. Legal, Ei. muito boa a sua palestra. Tá bom, eu tenho duas perguntas, na verdade. O trabalho, porque só vi a referência do MedArchive, né? Sim, Conseguiu me ouvir? sim. Pode repetir, por favor? Tá, a primeira pergunta é se o artigo já foi publicado, porque você só colocou a referência do MedArchive, né? Ah, não foi ainda, não. Não foi. Nós estamos... aquele artigo, a gente submeteu para revista, para 2 revistas. E essa é a segunda, e ele está em avaliação ainda. Teve muito, né? Teve muito arquivo, desculpa, artigos, e aí nós não publicamos ainda, está no MedArchive ainda, nosso artigo. Tá legal. Tá, a segunda pergunta é o seguinte, você falou de alguns planos, né, de perspectivas, vocês já pensaram em modificar o modelo de alguma forma para tentar dar conta desses movimentos aí de segunda onda, né, de uma nova onda de casos, né? Crescimento Não, recente, segunda onda não. Segunda onda não, mas a gente está trabalhando com pessoal com grafos e metapopulação. Então, a gente vai colocar mobilidade, para tentar modelar a mobilidade, essas coisas, sim, e fazer. Mas segunda onda, não. Reinfecção, ainda não. Você vai trabalhar com isso, com segunda onda, Bruno? Cayó Nuno. Ele caiu. Ele estava muito ruim, eu não sabia se era eu ou era ele. La llamada estaba tan... Vamos a otra pregunta, por favor, otra pregunta. Tan pronto entre en uno, la gente continúa. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ahí está Nuno cayó, entró. Ei, Nuno. Oh, Nuno. Eu caí, mas eu consegui ouvir a resposta, Sandra, tudo bem. Eu queria saber se você vai trabalhar com segunda onda. Você vai, Luma? A gente tem, eu tenho com alguns colegas, a gente tem olhado umas coisas assim. Ah, beleza. Vamos ficar de olho aí. Nós agora, a gente submeteu um trabalho, vamos colocar lá, eu não sei se já está no archive, sobre incertezas, aí, tratamento dos ruídos e tudo. Acho que é um trabalho bacana, que o Gustavo fez aí com o grupo, e aí, se você quiser depois dar uma olhada, eu mando para você, tá, o link? Tá legal, tá ótimo, obrigado, seria bom. Si tienen alguna otra pregunta más, algún comentario, alguna pregunta. Verdaderamente vamos a echar. Excelente, Sandra, muy obrigado por su palestra, un tema tan actual y con tanta didáctica y con tanta profundidad en los estudios. Verdaderamente, muy obrigado. Nada, Excelente. fico muito feliz e desejo aí um 2021 para todos, esperança que a gente mude esse cenário, né? A gente passe e volte a ficar, né, a trabalhar juntos, né, frente a frente, né? É um caminho longo, né? Eu sei que é muito longo, mas a gente não pode perder a esperança disso, né? E a gente vai continuar aí trabalhando para tentar achar, né, melhorar a situação. Hoje mesmo, eu ia falar, tem
de multidisciplinar do Rio de Janeiro, que eles têm o CODRO, né? O pessoal da UFRJ, que tem lá o projeto da FAPERJ. E aí, hoje mesmo, eles estavam falando que a taxa de contaminação, o número de reprodução do Rio, hoje subiu para 1,45, estava 1,15. Então, isso é devido ao quê? O aumento de circulação, muita mobilidade e muita aglomeração. Então, infelizmente, números só aumentam, né? Obrigado. Então é isso. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado, Sandra. Bueno, vamos a despedirnos. Max, por favor, algunos comentarios finales, Max. Olá, gente. Estão me ouvindo? Sí, sí, perfecto. Por favor, dirígete A minha a conexão tá despedida de este año. Hasta el próximo año. Então, obrigado, Juan. Acho que é um bom momento de agradecer tanto aos palestrantes, né, Diogo, que acho que já foi, que a Sandra, que deu uma palestra genuinamente fantástica. Né? Obrigado, Sandra, por essa palestra. E agradecer a vocês todos que vêm colaborando, vêm prestigiando o nosso seminário, né? E, assim, é um prazer ter tido vocês. Esse tempo de pandemia trouxe incertezas, como, né, a própria Sandra ressaltou, e trouxe problemas, trouxe também soluções e outras maneiras de a gente se encontrar e reencontrar e redescobrir parcerias e troca de ideias, e esse seminário certamente foi uma delas, tá? E eu acho que nesse momento é um momento também de agradecer mais uma vez ao Mauro Rincon e ao Juan, tá? Que realmente, assim, são os motores iniciais da ideia, têm trabalhado muito pelo êxito desse seminário, e por vocês, que certamente, tanto que vêm falar quanto vêm assistir, que são, no certo sentido, a razão de ser e a razão do sucesso desse seminário. E desejar a todos um ótimo ano. Acho que 2020 já está bem ido, né? E que 2021 nós possamos continuar nos encontrando tanto virtualmente, tanto presencialmente, e com mais saúde, com a vacina, se tudo correr bem, né? E que todos tenhamos um ótimo final de ano, tá? Seja remoto, seja presencial com as famílias, mas com saúde e juntos os que a gente gosta, e que eles também estejam bem. Obrigado, gente. Obrigado, Juan. Obrigado, Max. Verdaderamente fue un placer tener a todos ustedes. Mauro Rincón está en estos momentos dando una palestra en otro evento. Le pidió mil disculpas, por eso no pudo concluir. Y el seminario, en nombre del seminario, agradecemos a todos ustedes. Decirles que el 13 de enero estamos de vuelta. El 13 de enero vamos a parar por Natal o Año Nuevo durante un mes, casi. Estamos 16 de diciembre. Más 13 de enero estamos voltando nuevamente en unos horarios normales, quarta-feira, 14 horas. Agradezco mucho a todos ustedes, al profesor Luis Adauto, que es nuestra guía, ¿no? Que ha estado presente, una honra tenerlo aquí, y los palestrantes, tuvimos palestrantes de primera línea, ¿no? Pesquisadores de punta de aquí de Brasil, muchos, ¿no? Sonia, Boyan, Linares, Maicon, en fin, y pesquisadores de Europa, ¿no? Tenemos los Enrique Suazúa, Enrique Cara, Guillén, Luz de Teresa, en fin, tenemos muchos pesquisadores de Brasil, del extranjero, de Europa, de América, que nos prestigiaron bastante y que nos hicieron aprender mucha cosa. Novamente, sim. Juan, pede para o senhor Luiz Adalto para abrir o microfone para falar com a gente. Profesor, algunas palabras que podría dar, profesor, unas palabras, profesor. Deixa ele falar. Adelante, profesor. Não, eu penso que essa reunião uma live, mas tá. Eu, por exemplo, quando acaba hoje, pensando, pode esperar para mim. E vocês hoje da minha mesa é câmera. A sua conferência foi excelente. Mas a minha surpresa é essa para a gente conhecer.
Está baixo. Então, por exemplo, porque no modelo a dimensão do espaço é Como é que é? A dimensão do espaço? É porque a dimensão do eu entendi a sua pergunta. É porque equação ordinária, porque não é uma equação diferencial parcial. Se fosse uma equação diferencial parcial, a gente teria que a gente teria que ter mais informações sobre os parâmetros. A gente teria que ter informações de deslocamentos, né? Teria que ter um coeficiente de difusão, por exemplo. Entendeu? Seria mais próximo da realidade, não? Não linearidade? Não. Seria mais próximo do real. E sim, mas acontece que os modelos epidemiológicos, existem já pessoas que estão estudando com EDP. Existe um grupo lá da COP, eles já estão começando a estudar como EDP. A questão é a gente estudar as relações daquelas. Não poderia ser as relações dos compartimentos, elas iam entrar em várias EDPs, né? E aí a complexidade dos parâmetros seria muito maior para a gente estudar. Então, nós estamos trabalhando com isso, estamos começando a trabalhar com isso, mas ainda não temos resultados sobre isso, não. Né? Na realidade, a coisa se passa não uma reta. Tudo se passa, pelo menos, num plano. Não. Se você estudar o modelo, como ele sendo um modelo só uma variação temporal, ele já traz muitas informações. Não quer dizer que se você... Tudo bem, as heterogeneidades, elas podem ser incluídas no modelo sem precisar também que seja uma equação diferencial parcial. A gente pode colocar uma metapopulação, né? Criar ali aqueles coeficientes variando. A gente pode fazer outros arranjos, pelo mesmo, continuando com ele, sem precisar aumentar a dimensão ali, né, colocar a dimensão espacial. Né? Mas isso é um estudo também. Existem pessoas que fazem, mas a grande maioria não. Obrigado, professor Luis Arauto. Muito obrigado. Uma honra escutar a você aqui no seminário e foi muito bom ter em todos os seminários você presente. Você é uma guia, né? Maestre de todos nós. Y nuevamente, despidiéndome del seminario, estamos nos reuniendo el próximo 13 de enero nuevamente, 14 horas. Feliz a todos ustedes y que tomara como falou más que la vacina ya esté pronto llegando hacia nosotros. Muy obrigado a todos por su atención.